Pois, se você não leu a revista Veja dessa semana, dá um jeitinho, procura e leia. Eu cancelei hoje minha assinatura da revista Veja, porque quando você é chamado de idiota, indiretamente, você aguenta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, mas chega num ponto que é uma afronta. Essa semana a revista Veja afrontou a inteligência das pessoas. Eu até li uma crônica do artigo do Juremir Machado da Silva, no Correio do Povo de hoje, onde ele também está se referindo a essa matéria da Veja. Vou fazer um resumo breve. A revista Veja faz um histórico lá de 1609 a 1611, aquela época da colonização dos Estados Unidos, irlandeses, ingleses, aquela coisa, estavam indo lá para o meio oeste, para o oeste dos Estados Unidos. Um arqueólogo descobriu lá crânios de pessoas, ossos de pessoas, de animais, etc. e tal. Bom, aí eles começaram a tirar ilações. 1609, 400 anos atrás, lá no século não sei o quê. Bom, encontraram um crânio machucado, quebrado, sei lá, tá? Conclusão que eles chegaram. Aquele crânio era de uma menina de 11 anos, que você vai ter a foto dela reconstituída, baseado no pedaço de crânio, eles reconstituíram a foto dela e informaram aos leitores da Veja que aquilo era o crânio daquela menina, que ela tinha sido canibalizada pelos seus pares, pelas aquelas pessoas que estavam lá. Tudo bem, até aqui deu para engolir. Vamos lá. Não sei como eles chegaram a essa conclusão fantástica, mas vamos continuar. A ideia, quando aquela colonização aconteceu, as comunidades se uniram, plantavam, criavam animais, etc. Tal, e o produto daquilo tudo era dividido entre todos. Aí a Veja magistralmente entendeu que aquilo seria a origem do comunismo. E como eles, naquele sistema comunista, entre aspas, de viver, eles chegaram à conclusão que aquela gente toda que trabalhava começou a relaxar. Não vou trabalhar. Por que vou trabalhar se o ganho está igual ao outro, que pode trabalhar menos que eu, aquela coisa toda. Aí eles, como produziram menos, não tinham para sobreviver na época de estiagem, de inverno, etc. Tal. Aí os índios daquela época lá, onde nasceu a Pocahontas, ele até indicaram de onde veio a Pocahontas, para ter uma ideia, né? Da magnífica reportagem, que os índios cercaram aquelas famílias que tinham toda lá, aquela gente toda, e eles em fortes não podiam sair para comer. Os índios matavam quem saísse. Aí eles começaram a negociar algumas coisas com os índios, com milho, em troca de milho, etc. Tal, e sobreviveram alguns dias. De repente não tinha mais nada para comer. Aí eles se canibalizaram. Oh, que coisa fantástica, inacreditável. 1609 a 1611 aconteceu isso. Só que aí apareceu um gênio da lâmpada maravilhosa lá e implantou aquilo que, não, quem produz e trabalha fica para ele. Aí surgiu o capitalismo. Cara, se não fosse cômico, seria trágico. Essa agressão com a inteligência das pessoas, eu desafio alguém me mostrar alguma coisa séria que tenha fundamento, que fundamente um absurdo desse, dizer que o comunismo e o capitalismo tiveram origem no canibalismo. Olha, a Veja se superou. Ela não é mais uma revista informativa já faz um monte de tempo. Desde que a editora Abril começou a ter problemas financeiros, etc. Tal, eles não são uma revista informativa, é uma revista político-partidária. Antigovernista, claro. É uma revista política partidária. Só que agora eles entraram numa outra seara aí, de achar que todo mundo é imbecil ao quadrado. Antes eles achavam que com as reportagens e os articulistas deles, os profetas do Apocalipse, convenceriam a população. Agora eles entraram na seara da história. Cancelei a Veja. Eu não tenho cabeça suficiente, inteligência suficiente para acompanhar tamanha evolução de um meio de comunicação. Fantástico, sensacional. Hoje, queda brutal na Bolsa de Valores de Tóquio,
A Ásia toda está em polvorosa na Bolsa de Valores, cai, valorização de moedas, aquela coisa toda. Vai repercutir no Brasil, vai cair a Bolsa de Valores do Brasil. Aí vai aparecer um colunista, articulista, ou alguma coisa lá da Globo, da Estadão, do Estado de São Paulo, da própria Veja, na sua página da internet. Ó, tá vendo? Nós dizíamos que ia acontecer isso. Pô, a Bolsa de Valores de toda a Ásia cai. Pô, quando aconteceu uma crisezinha no México, o Brasil quase quebrou. Quando aconteceu uma crisezinha na Rússia só, o Brasil quase quebrou. Agora, dá uma crise na Ásia, a Europa está em polvorosa, o emprego continua, praticamente em pleno emprego no Brasil. Mas isso não significa nada. Eles vão arrumar alguma desgraceira para que os juros, a taxa de juros aumente, que nós tenhamos recessão, desemprego, para conter a economia, reduzir o consumo, etc. e tal. Vocês podem esperar que isso vai acontecer. Os nossos grandes meios de comunicação levam as coisas dessa forma. As famílias precisam faturar. Tem que ganhar com juro, Você sabe, já estou cansado de falar isso aqui. Mas, enfim, a Ásia teve problemas sérios na sua economia em função da queda da Rússia. Quer dizer, o mundo todo está em crise praticamente, as exportações começam a diminuir. Obviamente, vai vender para quem? O cara está em crise, como é que vai te comprar? Entende? É por aí a coisa. Mas eles vão querer aumentar a taxa de juros aqui no Brasil. Pode crer que vai vir chumbo grosso a partir de hoje. Hoje à noite, o Jornal Nacional já vai estar lá um economista dando entrevista, dizendo que não tem outra solução. Tem que aumentar os juros. Quem sabe eles consigam botar aí naquele patamar que o Fernando Henrique colocou, 46% ao ano, né? Para explodir tudo realmente. Afinal, o ano que vem tem eleições. O Tilenol, que está sendo feito o recall, mais de 3 milhões de embalagens, eles estão chamando as pessoas que têm em casa isso, para que troquem, substituem, devolvam, né? Os lotes de dezembro de 2011, fabricado nessa época, até novembro de 2012. Então, nesse período de um ano, dê uma olhadinha lá na sua embalagem, data de fabricação. Se estiver dentro desse período, não consuma. Tem problemas, tá, pessoal? É isso aí. É bom se antenar. E o leite? Hoje, nós noticiando que tem muito mais gente envolvida, empresas, etc., tal, transportadora com essa história do leite. E esses caras querem aumentar o preço do leite. Amigo, não beba mais leite. É contaminado. Eu não sei se todo mas por via das dúvidas, olha, cavalo não desce escada, dizia o Ibrahim Suede, né? Olho vivo, querido. Não consuma leite. Deixa o leite parado lá, para eles aumentarem o preço para as negas deles, não para nós. Aumente lá para quem está disposto a pagar o preço do leite, o preço que eles querem, para ver onde é que eles enfiam o leite depois. O nosso trânsito, meu amigo, está mais do que na hora de nós tomarmos consciência. Nós, motoristas, pedestres e tudo, é impressionante se ver pedestres caminhando nas ruas em Bento, muitos deles pedestres momentâneos, porque são motoristas, mas quando são motoristas agem de uma forma, quando são pedestres de outra. Atravessam indolentemente as ruas, falando em celular, né? Que barbaridade, que coisa. Eu já comentei várias vezes, se pegar toda a população de Bento Gonçalves, largar no centro de São Paulo às 6 da manhã, às 6 da tarde pode ir uma Kombi buscar o que sobrou. O resto foi tudo atropelado. É verdade, pode crer. É só dar uma olhadinha do jeito que eles estão agindo por aí. Impressionante, inacreditável. Hoje à tarde tem sessão da Câmara de Vereadores, sessão extraordinária. Vai haver uma votação de conceder um aumento aí para o funcionalismo público, para vereadores, para prefeitos, secretários, procuradoria, IPURB, etc. Tal. Esses todos vão receber 1,5% de aumento. O prefeito, vereadores, o pessoal ligado aí, 1,5%. O vereador vai passar a ganhar 8.216, da mesma forma que os secretários. Tá, pessoal? Hoje de tarde, e a TV Cidade vai transmitir essa sessão extraordinária, convocada pelo prefeito, vai ser transmitida ao vivo. Então, sintonize aqui, você vai acompanhar o que vai acontecer na Câmara de Vereadores na tarde de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo telespectador. Eu volto amanhã.
opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br